Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 26.2. Aquela aula que vai ser o quê? Uma revisão dos conteúdos trabalhados, os principais conteúdos trabalhados na aula passada. E por falar em conteúdos trabalhados na aula passada, será que você está se lembrando? Está lembrando quais eram os conteúdos? Tá? Se você falou, professor, falávamos sobre os sistemas de unidades, fizemos uma introdução aos sistemas de medidas. Então você acertou. Vamos nessa. Vamos lá. Unidades de força e de massa. Olha só, unidades fundamentais no sistema internacional, elas vão ser o quê? Dentro da mecânica, né? Dentro da mecânica, elas vão ser a massa em quilogramas, a distância ou a posição em metros e o tempo em segundos. Então, olha que bacana. As grandezas fundamentais, né? Depois de inúmeras reuniões e conferências entre países que já tinham ao seu próprio costume e ao seu próprio hábito formas de medir, né? Bem particulares, depois de várias reuniões eles chegaram num consenso. Né? Um consenso, por exemplo, assim, olha, todo mundo vai ter que aceitar, viu? Então, esse consenso foi que a partir daquela data eles começassem a utilizar grandezas daquele sistema, que é um sistema internacional, com o objetivo de facilitar a comunicação, facilitar a transição de mercadorias entre eles, sem aquela necessidade de conversão ou confusão na hora de fazer uma conversão, tudo bem? Então, na verdade, são 7 grandezas fundamentais. Aí, das 7 grandezas fundamentais, dentro da mecânica, você estuda mais notadamente, com mais frequência, a massa, o comprimento, no caso da distância, e o tempo, tá? Mas as grandezas fundamentais, ao todo, são 7. Todas as outras grandezas que você montar, que você tem a liberdade de adotar uma grandeza que já existe, que ela é formada a partir das fundamentais, ou se você inventar uma nova grandeza, que ela também é uma combinação das grandezas fundamentais, ela é chamada de grandeza derivada, tá? Então você só pode ter grandezas fundamentais e grandezas derivadas. Vamos nessa. Tá? Então, vamos anotar aqui, cadê? Vamos ter massa, comprimento, tempo, vamos lá, massa, comprimento, tempo, temperatura, quantidade de matéria, corrente elétrica, intensidade luminosa. Então, massa, comprimento, tempo, temperatura, quantidade de matéria, corrente elétrica, intensidade, todas essas são as grandezas fundamentais que nós falamos na aula passada. Só que nem todas elas você vai trabalhar na mecânica. Na mecânica, né? Você vai estudar a temperatura na mecânica? Não. Quantidade de matéria? Não. Intensidade luminosa? Não. Corrente elétrica? Não. Você vai estudar em outro momento do seu ensino médio, quando você estiver no 2º ano ou no 3º ano. Até o presente momento, a física está te apresentando essas grandezas fundamentais aqui, ó, massa, comprimento e tempo, que você começa a vê-las na cinemática e na dinâmica. Vamos nessa! Ok, continuando. Unidades derivadas são formadas a partir de grandezas fundamentais. E na mecânica, as grandezas derivadas, né? Unidades derivadas e grandezas derivadas, mais conhecidas são a velocidade, que relaciona o comprimento e o tempo, a aceleração, que também trabalha com o comprimento e o quadrado do tempo, e a força, que trabalha com a massa, o comprimento e o quadrado do tempo. Então, todas essas grandezas são derivadas, são amplamente utilizadas na mecânica, ok? E são conhecidas. Agora, um detalhe bacana aqui.
Enquanto que as grandezas fundamentais, elas são 7, apenas 7, não mais que 7, não menos que 7, as grandezas derivadas não têm limite. Tá? Não tem limite, não tem um número de grandezas derivadas. É infinito. É todas as grandezas que você consegue combinar a partir de grandezas fundamentais. Então não tem um número para elas limitando, não. Cada conteúdo, cada área da física pode criar e montar uma nova grandeza a partir da fundamental. Então não tem um número limitado para elas. Mas dentro da mecânica você vai destacar as principais, né? Que são essas daqui: velocidade, aceleração e força. Então agora, pessoal, eu vou dar um tempo, tá? Para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que você tenha tentado fazer as questões. Mais do que isso, espero que tenha acertado, né? Mas a gente vai descobrir se você acertou numa correção agora no passo a passo das questões. Então, vamos nessa. Primeira questão. Duas caixas A e B estão apoiadas em repouso, sobre uma superfície plana e horizontal. Sobre a caixa A é aplicada uma força F, horizontal e de intensidade constante, conforme a figura, tá? Então dá para ver na figura que aqui na caixa A eu estou aplicando 40 newtons, ok? O gráfico representa a variação da intensidade da força FAB, né? Transmitida de A para B, em função da massa de A, olha só, mantendo a massa de B constante. Olha que bacana. Então aqui no eixo vertical eu tenho a força que A aplica em B, e aí essa força está mudando conforme eu altero a massa de A. Desprezando o atrito e desprezando a resistência do A, a aceleração do sistema quando a massa de A é 2 kg vai ser de quanto? Então vamos lá. Essa força transmitida de A para B, FAB, que age sobre B, é a mesma força de contato entre A e B. E pelo princípio da ação e reação, tem a mesma intensidade e a mesma direção e sentido contrário à reação da força FBA, que é a força de B sobre A, tá? Então tu vai ter, pelo princípio da ação e reação, a força que A exerce em B, né, em módulo, é a mesma força que B exerce em A, ok? Mesma direção, sentido contrário e mesmo módulo. Perfeito. Então veja no gráfico fornecido que quando a massa é 2 kg, a força FAB é 30. Tá? Olhando aqui, ó, no gráfico, vamos limpar aqui. Opa. Aí. Olhando aqui no gráfico, olha só. Aqui é massa, né? Horizontal. Massa 2, força 30, tá? Então, quando a massa é 2 kg, a força é 30 newtons, ok. Então, vamos utilizar, né, o princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Bom, a força resultante vai ser para a direita, né, aqui eu tenho o bloco. Para a direita, eu estou aplicando uma força F. Para a esquerda, eu tenho um contorno, uma volta que é a normal, ok. Então, a resultante, já que elas têm sentidos contrários e estão na mesma direção, vai ser F menos N, igual a massa vezes A. A força aplicada é 40, a força normal de reação é 30, a massa é 2 e o valor de A nós vamos descobrir agora, tá? Então, 40 menos 30 vai dar 10, igual a 2 vezes A. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo, o que vai te dar um A igual a 5 metros por segundo ao quadrado, ok, pessoal? E aí vai equivaler à letra E, tudo bem? Então, dentro dessa questão aqui, vamos lá. Vamos comentar aqui os principais conceitos que foram trabalhados. O que eu precisei levar em consideração para resolver isso aqui? Olha só. Primeiro, eu levei em consideração o princípio da ação e reação, terceira lei de Newton, ok? Também levei em consideração o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, que ela vai falar para você
que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Aí, bom, o corpo A, ele está sujeito na horizontal à força F para a direita e a força normal para a esquerda. Então, são opostas, né? Então, se elas são opostas, a resultante vai ser a subtração de uma pela outra. Respeitando que, no sentido de um movimento, né? Você vai aplicar aqui F para a direita menos a normal, que está para a esquerda. Vamos nessa. Questão 2. O cabo de guerra é uma atividade esportiva no qual duas equipes, A e B, puxam uma corda pelas extremidades opostas, conforme representa a figura abaixo. Então nós temos aí, ó, a equipe A e a equipe B estão num cabo de guerra. Considere que a corda é puxada pela equipe A com uma força horizontal de módulo 780 newtons. Bacana. E pela equipe B, com uma força horizontal de módulo 720 newtons. Pela desigualdade, você já tem uma ideia, né? O que vai acontecer. Em um dado instante, a corda arrebenta. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. Então vamos lá, vamos prestar atenção. A força resultante sobre a corda no instante imediatamente anterior ao rompimento tem módulo 60 newtons e aponta para... E aí, qual é a resposta? Aí você vai ter que olhar aqui, né? A equipe A está com 780 de força, a equipe B está com 720 de força. Então a resultante vai apontar para onde? Qual que é o sentido da maior força? Aí você tem que pensar. Os módulos da aceleração da equipe A e B, no instante imediatamente posterior ao rompimento da corda, são respectivamente, aí você vai ter que preencher aqui, supondo que cada equipe tem massa 300 kg. Então vamos lá. A força resultante aponta para o sentido da maior força, que nesse caso é a força exercida pela equipe A, né? Ela tem a maior força. Portanto, o seu sentido vai ser para a esquerda, tá? A equipe A tem maior força, então a força resultante vai estar para a esquerda. No instante, imediatamente após a corda arrebentar, podemos calcular o valor da aceleração adquirida por cada equipe através da segunda lei de Newton, tá? Então vamos ter aqui, ó, força resultante na equipe A é a massa multiplicada pela aceleração. Bom, a força da equipe A, 780, a massa, 300, a aceleração, vamos ter o quê? Olha só, 780 dividido para 300, o que vai dar uma aceleração de 2,6 metros por segundo ao quadrado. A equipe B é a força que ela está aplicando, multiplicado pela massa e multiplicado pela aceleração. Vamos ter 720 igual a 300 vezes A, o que vai nos dar, A aqui é B, tá? A aceleração em B, a aceleração em B. 720 dividido para 300, o que vai nos dar uma aceleração em B de 2,4 metros por segundo ao quadrado, correspondendo então à letra B. A força resultante aponta para a esquerda e as acelerações são respectivamente 2,6 e 2,4 metros por segundo ao quadrado. Aí essa questão, ela cabe uma reflexão, né? Cabe uma reflexão. Aí você fala assim, professor, as duas equipes apresentam a mesma massa. É a mesma massa. Então por que após o rompimento as acelerações ficaram diferentes? Por que não foi a mesma? É simples, cada equipe está fazendo uma quantidade de força que entre si é diferente. A força que cada equipe está aplicando é diferente. Então, considerando que são forças diferentes, quando você substituir na segunda lei de Newton, vai te dar valores diferentes para a aceleração, tá? Naturalmente, quando o cabo romper, eles vão acelerar com um valor diferente, já que a força aplicada é diferente, tudo bem? Agora, se as equipes aplicavam a mesma força e eles têm a mesma massa e o cabo rompesse, eles sairiam com a mesma aceleração. Não é o caso aqui. Vamos nessa. Vamos lá, pessoal. Decolando para o futuro, né? Dá uma olhada no foguete aí, ó. Questão 3, uma questão do Enem. Em uma colisão frontal
entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e o abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,3 segundos de duração e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Olha que bacana! Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e a velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes, ou seja, não mudou isso aí de um para o outro. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Qual é o modelo de cinto que oferece o menor risco de lesão interna ao motorista? Então, se você fosse confiar a sua vida ou de alguém que você conhece e ama, alguém da sua família, a um tipo de cinto de segurança, qual é o cinto de segurança que você iria escolher? Com base nesse gráfico, dá uma olhada. Na vertical, aceleração. Na horizontal, é o tempo. Qual é o cinto de segurança mais confiável, aquele que não iria causar alguma lesão? Pensa aí, dá uma olhada. Todos eles têm uma curva diferente. Ó. Qual é o mais confiável? Vamos nessa! O problema nos informa que a força exercida pelo cinto de segurança pode causar lesões graves em colisões frontais. Portanto, precisamos identificar entre os modelos apresentados e sobre as mesmas condições, aquele que exercerá uma força menor, de menor intensidade sobre o passageiro. E aí, pela segunda lei de Newton, temos que a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Olhando para o gráfico, como o experimento foi feito utilizando bonecos de mesma massa, então a menor força resultante sobre o passageiro ocorrerá quando a aceleração máxima também for menor. Então, qual é dos cintos de segurança aquele que tem uma aceleração máxima menor? Dá uma olhada. É o cinto de segurança 2. Aqui, ó. Cinto de segurança 2, esse pontilhado aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Tá? O máximo que ele apresenta é esse aqui, ó. E o máximo dele já dá uma aceleração menor, certo? Aí você fala, então um cinto que dá uma aceleração maior, tipo esse aqui, ó, esse outro aqui e esse outro aqui, que dá uma aceleração maior, qual é o problema deles? Dá uma olhada na equação aqui. Força, massa, aceleração. Se ele tiver uma aceleração maior, a força também vai ser maior, proporcionalmente. Já que no enunciado está falando que a massa dos bonecos é a mesma, tá? Então, seguindo esse princípio, o cinto de segurança 2, ele vai ser o mais seguro, porque ele apresenta menor aceleração. Tudo bem, pessoal? E aí tem um material complementar para você assistir, Maba Física, como nunca esquecer das leis de Newton, matemática genial. Tudo bem? Para você assistir esse vídeo bem tranquilo. Então, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, até a próxima!